Né? E agora vamos falar com o Naka novamente, ele já está posicionado, vai explicar para a gente, dar um panorama geral do que o mercado espera das eleições americanas. Ele vai dar um panorama também para o Tárcio, Naka, porque ele perguntou o seguinte agora para a gente, depois seria bacana falar sobre o que influencia aqui no Brasil as eleições dos Estados Unidos. Influencia bastante economicamente, né? Muito mesmo, assim. O mercado financeiro, primeiro sobre o resultado das eleições. Há expectativa crescente de uma possível vitória do democrata Biden. Isso o mercado já está colocando na conta e está fazendo ali contas para prever já como é que vai ser a economia norte-americana com esse cenário. Então, alguns dos pontos a se destacar com uma eventual vitória de Biden. A expectativa de mais gastos públicos, de um dólar mais fraco, de volta aos movimentos de globalização e de queda daquela guerra comercial que o presidente Trump está travando, principalmente com a China. Menos protecionismo? Exatamente, menos protecionismo e uma economia mais aberta. Falam até em varrida azul que poderia acontecer com uma vitória dos democratas, tanto na Casa Branca como no Congresso. Há a possibilidade também de uma reeleição de Donald Trump. Nesse caso, seriam menos gastos públicos, corte de impostos, principalmente para as empresas, e também o recrudescimento da guerra comercial. O que os economistas dizem é que, para o Brasil, a vitória de Biden tende a ser um pouco melhor, porque essa abertura da economia pode dar gás, por exemplo, para as commodities, os grandes produtos que o Brasil exporta. Além disso, o enfraquecimento do dólar poderia fortalecer o real. Já com Trump, apesar da relação amigável, politicamente falando, com o presidente Bolsonaro, continua essa perspectiva de uma coisa mais belicosa sobre comércio exterior, o que não é bom para o comércio exterior do Brasil e para a economia do Brasil. Agora, há um outro tema que está ali em cima de Wall Street, onde ficam as bolsas nos Estados Unidos. É o risco de judicialização das eleições. Essa é uma preocupação que cresceu muito nas últimas horas, porque Trump disse na noite de ontem, ele alertou sobre o risco de fraude e mau uso dos votos antecipados. Já são mais de 90 milhões de votos antecipados, principalmente nos estados de Michigan e na Pensilvânia, onde a legislação não permite a contagem antecipada desses votos, antecipados pelos Correios. E Trump está dizendo que isso pode gerar alguma fraude e poderia até ter uma ação preventiva na justiça. O mercado financeiro está olhando de cabelo em pé essa possibilidade de uma judicialização, ou seja, de que o resultado das urnas seja decidido pela justiça e não pelo voto. Isso ia atrapalhar todo o meio de campo, ia fazer um caos no mercado financeiro e no mundo político também, né, Naka? Exatamente. Isso é o que ninguém quer. Não por acaso a gente mostrou agora há pouco que o Donald Trump está indo fazer campanha na Pensilvânia também hoje, no último dia antes das eleições, que é justamente para tentar, entre aspas, reverter uma possível vitória em alguns estados que são fundamentais, como é o caso da Pensilvânia. Mas a gente precisa acompanhar de perto essa história, porque essa acusação de fraude, até o momento, não tem nenhum fundamento, né? Pois é. Não existe nenhuma prova de que isso realmente muitos especialistas, né? analistas políticos, dizem que o resultado das eleições pode demorar vários dias para ser conhecido, porque o trabalho de contagem desses votos antecipados é diferente da contagem do voto ali feito na urna no dia da eleição. Então, eu acho que vai ser uma novela ainda com um desfecho ainda um pouco distante. Certo, Naka. Obrigada pelas informações. Você volta já para conversar com a gente.